capítulo 1. Jesus, tu és bom. Efésios capítulo 1. Versículo de número 3. Eu vou ler até o versículo de número 10, que diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos, sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para louvor da sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. O mistério. Sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: que no devido tempo Ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e tudo que existe na terra. Amém? Ou seja, o plano é esse: que no devido tempo todas as coisas se convertam a Cristo, tanto as da terra como as do céu, tanto as do céu como as da terra. Tudo vai convergir em Cristo. Ele é o alfa e o ômega, o que começa nele termina nele. Então tudo vai achar o seu lugar em Cristo. Tudo está, esse é o plano secreto de Deus. Essa é a vontade plena de Deus, que todas as coisas se convertam a Cristo. Amém? E enquanto isso nós estamos sendo treinados para isso. E eu vou te falar uma coisa. Hoje a gente atravessou o oceano de avião, e eu vou te falar: você não precisa beber o oceano inteiro para saber que a água é salgada. Se tomar um gole numa onda, que você furar ela e tomar um gole, você já sabe que tudo que está ali é salgado. Você não precisa fazer muitas coisas para entender que as pequenas coisas que você entende vão te revelar as muitas coisas que Deus faz. Irmãos, a minha recompensa está no céu, mas a minha recompensa não é o céu. A minha recompensa é Cristo. Amém? Mas a minha recompensa está no céu, mas ela não é o céu. A minha recompensa é Cristo. Como eu disse, a Bíblia não é meu alimento, a Bíblia é meu cardápio. A Bíblia é o meu cardápio. Por quê, pastor? Porque o meu alimento é Cristo. Tudo que Deus faz é bom ou não é? Você acredita que tudo que Deus faz é bom? Mas tudo tem um princípio para funcionar. Tudo que Deus faz tem uma ordem de Deus para que funcione aquilo. Quando Deus disse haja luz, houve luz. Deus disse haja luz e ageu. Não, e houve. E houve luz. Houve luz. Não, só porque vocês estão muito tensos. Só para dar uma relaxada. Deus disse haja luz e houve luz. E o sol ele só fez no quarto dia, mas já havia luz no primeiro. Porque tudo que Deus governa, governa pela sua palavra. Então quem ilumina o dia não é o sol, é a palavra, é a luz de Deus. Deus disse haja luz e houve luz no primeiro dia. O sol ele só fez no quarto. Tudo que Deus faz tem uma ordem. Então eu não posso substituir às vezes coisas erradas, porque o problema não é fazer errado, irmão. O problema é crer errado. Porque se eu faço errado e alguém me ensina a fazer certo, eu vou me converter àquilo que é certo. Mas o problema é crer errado.
Porque crendo errado, eu continuo fazendo errado, achando que eu estou fazendo certo. Saulo de Tarso matava cristãos achando que estava fazendo a coisa certa. Mas o Senhor parou ele no caminho de Damasco e disse: Saulo, Saulo, por que tu me... Agora Saulo estava perseguindo Jesus? Não, ele estava perseguindo a igreja. Então quem persegue a igreja, quem fala mal da igreja, ele fala. Lá em Itajaí a gente tem um memezinho. A gente diz assim: se alguém falar mal de você, se alguém te caluniar, se alguém te atacar, se alguém te ferir, se alguém te ofender, faz um BO. Boca fechada e oração. Agora falou comigo, né? Glória a Deus. Boca fechada e oração, né, irmãos? Então a diferença dos movimentos que nós fazemos na igreja é que eles têm que estar firmados nos fundamentos eternos. Movimentos modernos, fundamentos eternos. Então o movimento muda. Daqui a 20 anos, talvez nós não vamos ter o mesmo movimento que nós temos agora. Os meus avós eram crentes, meus bisavós eram crentes. Meu avô ia para a sinaleira, para o sinal da rua da Folheto. A gente vai para a internet colocar vídeo. Por quê? Porque os movimentos mudaram, mas os fundamentos não. Porque o que era pecado para o meu avô, para o meu biso, ainda vai ser pecado para os meus bisnetos. Amém? O problema é que a gente vai transicionando os movimentos e acaba também transicionando os fundamentos. E se a gente não observar os fundamentos, os movimentos podem nos tirar das verdades eternas. Porque as verdades de Deus são eternas, são insubstituíveis, irrevogáveis, inegociáveis. E é isso que nós temos que cuidar, irmão. Por isso que o severo construtor, quando ele está construindo, ele passa uma fila de tijolo e passa o prumo. Põe outra fila e passa o prumo. Por quê? Porque se a primeira fila de tijolo ficar torta, toda a parede vai ficar torta. Por mais que ele tenha boas intenções. Agora ninguém presta atenção nos fundamentos. Poucas pessoas prestam atenção no fundamento. A gente só presta atenção nos fundamentos por dois motivos. Primeiro, se a gente quer construir algo em cima daquilo que já tem. E a gente tem que olhar os fundamentos para ver se a estrutura suporta novos crescimentos, novos avanços. E segundo, se as paredes estão rachando. Quando a parede começa a rachar, você pensa: não adianta pintar uma parede rachada, não adianta rebocar uma parede rachada, ela vai rachar. Não adianta. O que eu tenho que fazer? Mexer no fundamento. E é isso que eu tenho que fazer com a minha vida. Se eu tenho uma palavra que diz que todas as coisas vão convergir em Cristo, se eu tenho uma palavra dizendo que Deus me abençoou, artigo definido, Deus já fez. Ele me abençoou com quantas bênçãos? Toda sorte de bênção. Então bênção não é uma coisa que eu pego, é um lugar que eu entro. Eu entro para viver na bênção. E se eu entro, tudo aquilo que eu toco abençoado será. Lembra da musiquinha? Tudo aquilo que eu toco abençoado será. Mas aí nós vamos para a igreja atrás da bênção. Por quê? Porque não sabemos quem somos e o que temos. Nós vamos fazer uma campanha para ganhar coisa que já é nossa. Já é nossa. Mas não é, eu não peguei ainda. Não pegou porque você não entrou. Porque o que você quer está nesse lugar, não está no... Deus não vai descer no seu lugar, você tem que subir no lugar dele. O que Deus tem para você está no ambiente dele, não no seu. Deus, você diz: Deus, desce aqui, vem pagar minhas contas. Ele diz: sobe aqui você. Aqui não tem dívida, aqui não tem culpa, aqui não tem medo. Ah, meu Deus, alguém está me entendendo? Mas a gente passa o dia inteiro puxando Deus. E Deus diz: sobe aqui vocês. Vem ver de perto. Não, mas eu quero a tua bênção. O presente não substitui a presença. Dá um presente para o seu filho. Dá todo ano, dá todo ano. Às vezes ele vai crescer e vai ter problemas emocionais, porque ele não queria o presente, ele queria a presença. Então Deus não dá presente para substituir a sua presença, como nós fazemos.
Nós damos presente para substituir a nossa presença. Deus não faz assim. Deus diz: se você conhecer a minha presença, você vai ter todos os meus presentes. Você está me entendendo, querido? Simples assim. Então Ele me abençoou. Está pronto. Diga para alguém que está perto de você: está pronto. Eu só preciso entrar. Eu preciso entrar. Fundamentos eternos, movimentos modernos. Eu preciso entender os movimentos de Deus. Se eu não entrar, eu não vou viver os movimentos de Deus. As coisas de Deus funcionam no seu ambiente. É no ambiente de Deus. Você pensa que o diabo quer tirar você da igreja? Não, você não precisa sair da igreja para desviar. Se você sair da missão, você já desviou. E o pior, a gente sai da missão e fica na igreja. E acha que está tudo bem, porque a gente está, mas eu estou na igreja. Às vezes está na igreja, mas não está no culto. Olhei para aquele leão ali, me deu uma vontade de rugir. Irmãos, o espírito, para ser legal, tanto o espírito das trevas como o espírito da luz, como o Senhor, precisa de um corpo. O corpo é a porta de entrada do espírito. Por isso que o Senhor diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portais eternos. Nós precisamos entender isso, irmãos. Quando o Rafael me apresentou aqui hoje, ele disse: está aqui, né, o pastor Luiz é o meu pai ministerial, um pai que tem me instruído, tem isso, tem aquilo. As pessoas se escandalizam. Sabe por quê? Irmãos, quem busca pastoreio, ele se frustra com paternidade. Porque pastoreio é cuidar. Cuida, mas não desenvolve. O objetivo da paternidade não é cuidar, irmãos. É cuidar até que cresça. Cresceu, solta. Às vezes as pessoas estão tão cuidadas na igreja que elas não sabem se desenvolver em Deus. Ela vai comprar um carro, tem que perguntar para o pastor a cor. Nós não estamos formando igrejas infantilizadas. Porque tudo que o inimigo quer é uma igreja infantilizada. Porque igrejas infantilizadas se tornam vítimas de Faraó. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nós não podemos ser como o Faraó, que tinha medo das pragas, mas não temia Deus. Às vezes a gente tem medo dos problemas do mundo, mas não teme a Deus. Teme a Deus, os problemas do mundo vão ser só mais um problema. Por quê? Porque a igreja não está na terra para dar resposta para o mundo caído. A igreja está na terra para dar resposta para os santos. Por isso que Jesus falava com a multidão, mas discipulava os seus discípulos. Deus não tem propósito com a multidão, irmãos. Por isso que quando Ele ressuscita, Ele não volta para a multidão, Ele volta para os discípulos. Deus tem propósito com quem quer, não é com quem não quer. Como assim, pastor Luiz? Eu estou dizendo que você pode servir ao Senhor toda a vida sem nunca ter estado com Deus. Você pode ir na igreja toda semana sem nunca experimentar o benefício de ser um filho de Deus. Como assim, pastor? Deixa eu ser mais claro. Jesus está morto, está crucificado no lado de dois ladrões. Um fica xingando ele, dizendo: você não é o Cristo, coisa nenhuma. Você não é filho de Deus, coisa nenhuma. Se você fosse filho de Deus, você tirava a gente daqui. Desce daí você não consegue descer, você não é filho de Deus. Está aí morrendo que nem a gente. Jesus respondeu ele: nada. O outro que estava no outro lado disse assim: cala a boca aí, rapaz. Ele não fez nada de errado. Nós somos pecadores, ele não é pecador. Aí ele olha para Jesus pendurado na cruz e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: ainda hoje. Jesus começou a esboçar uma conversa com ele. Jesus começou a conversar com ele. O que eu aprendo aqui? Jesus morreu por qual dos dois ladrões? Ele morreu pelos dois, irmãos. Mas ele deu atenção para quem? Para quem quis. Porque Deus morreu por todos, mas a sua atenção é para quem quer.
O Senhor não dá atenção para quem quer descer da cruz, a atenção é para quem quer entrar no reino. Então não adianta eu ficar reclamando da vida a vida inteira na igreja: Senhor, o Senhor não cuida de mim, o Senhor não me prospera, o Senhor não me abençoa, o Senhor nem ouve. Por quê? Porque você não é mais criança, você cresceu. Gálatas 4 diz que se o herdeiro for um menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Não se dá herança para crianças. Por isso nós precisamos crescer. Toda criança que ganha uma herança, que os pais não estão mortos ou já foram, que o pai dá uma herança para o filho, ele não pode assumir a herança enquanto ele não tiver maior idade. No reino do Espírito também é assim. Nós somos herdeiros de tudo que Jesus conquistou na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, é nosso. Só que essa autoridade, ela é dada para quem? Para quem cresceu, irmãos. Para quem quer mais do que ver anjo, para quem quer mais do que uma bênção, para quem quer mais do que uma mão na sua cabeça. Tudo isso é importante, irmão. Ser abençoado é importante, receber oração é importante, ser ungido com óleo é importante, mas nada disso substitui um crescimento sadio na presença de Deus. Você tem que crescer para pegar o que é seu. Não se dá herança para criança. Gálatas 4 diz que se o herdeiro for um menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Jesus com 12 anos já estava no templo, dando uma aula teológica, fazendo perguntas para os epicureus, para os ensinadores, perguntas que eles ficavam estarrecidos com as perguntas de Jesus. Mas quando o pai e a mãe chegou, Jesus se submeteu e foi embora com eles, porque ainda não era chegada o seu tempo. Não era chegado o seu tempo. Não era chegado o seu tempo. Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. Espera seu tempo. Você vai frutificar. Você vai dar fruto. Fala para alguém que está do seu lado: você vai dar fruto. Amém? Você vai dar fruto. Você vai ou não vai? Vai ou não vai, irmão, dar fruto? Vai! Você vai dar fruto. Aleluia! Glória a Deus! Jesus está passando. Ele olha de longe, vê uma figueira carregada de folhas. Mas a Bíblia diz assim: mas ainda não era tempo de figos. Jesus olhou de longe, está cheio de folha, mas a Bíblia diz: não era tempo de figos. Mas tem folha. Quando tem folha de longe, ele pensou: vou lá pegar um fruto. Se tem folha, tem fruto. Quando ele chega, não tinha nada. Mas ela tinha a obrigação de dar fruto? Não, porque não era o tempo de figos. Então para que ela mostra a folha? O seu problema não é não dar fruto, é mostrar folha. Ou seja, mostrar uma coisa que ainda não tem. Quando eu quero mostrar uma coisa que eu ainda não tenho, isso o que é, irmão? Soberba. Isso é o que? Exaltação, orgulho. E o pai do orgulho, o orgulho também tem pai. Mas a humildade também tem pai. Não tem fruto, não tem obrigação. Você não tem obrigação de dar fruto se não é a tua época. Mas não fica mostrando folha de longe. Para quem chega perto, se engana. Uau! Mas a conferência não é sobrenatural. Não, é pegadinha. É sobre o natural. Eu estou falando de coisas naturais. É sobre natural. Não é sobrenatural. Porque se eu não entender nem as coisas naturais da fé, como eu vou viver uma vida no sobrenatural? Você está me entendendo? Jesus está com vontade de comer um figuinho. Chega lá, tem folha. Ele amaldiçoou, ficou com raiva, viu? Ele estava brabo. Estava que nem nós hoje na fila da imigração. Chegou e amaldiçoou. Não nasça mais de ti.
problema não é não ter figo, irmão. Não tem fruto, não tem problema, você vai dar fruto. Pastor, enquanto eu não dou fruto, o que é que eu faço? Celebre quem já está dando. Aplauda quem já está dando. Celebre quem já está dando. Porque se você está vendo alguém dar fruto do seu lado e fica atacando, mas o fruto não é doce. Não é doce. Celebra quem está dando fruto, não fica com inveja, não fica com ciúme, amém? Não fica, mas por que dá tudo certo ali e aqui não dá? Por que a empresa dele cresce e a minha não? Por que o produto dele vende? O cara vende até colírio para cego, irmão. Dá tudo certo na vida dele. O meu pão sempre cai com a margarina para baixo. Que luta. Sabe, eu aprendi isso quando eu era recém-convertido. Eu via as pessoas pregar, eu dizia, meu Deus, esse cara está vazio, não tem nada, é uma carroça velha vazia, Jesus. Eu prego melhor que isso. Jesus, vai chegar seu tempo. Celebre quem está dando fruto agora, meu filho, para quando você der fruto, você também ser celebrado. Porque você vai colher exatamente o que você planta. Você vai colher. Celebra a pessoa. Celebre pessoas que ainda não deram frutos. Reconheça elas na semente. Mas quando elas estiverem dando fruto e você não celebra, amém, querido? Então nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos entender que paternidade é diferente de pastoreio. O nosso trabalho de paternidade é desenvolver pessoas, resgatar princípios, restaurar valores, sabe, arrancar o melhor da pessoa de dentro, ajudar ela a se desenvolver. Ajuda ela a se desenvolver, não ficar cuidando que ela não consegue se mexer. A igreja precisa se mover no reino de Deus. Toda ideologia que não é cultura de reino é uma miopia. Você só vê uma parte, não vê todo. Tem gente que só consegue ver a sua empresa, a sua casa, o seu ministério, não consegue ver tudo. Jesus, quando vê tudo, irmão. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra. Eu quero dizer, tem muita gente fazendo muita coisa boa que não está sentado na sua igreja. Tem muita gente que deu certo, amém? Tem gente que não dá certo na mão de um, mas dá certo na mão de outro. Então celebre, meu irmão. Miopia, ela vai gerar o quê? Idolatria em coisas e em pessoas. Porque a pessoa não vê o todo, ela só vê aquilo. Ela vê todo o propósito a partir da sua necessidade. Ela busca o Senhor pela sua necessidade, não pelo propósito. Irmão, deixa eu te falar uma coisa séria. Parece uma heresia, mas não é. Deus não investe em necessidade. Necessidade Deus supre. Deus investe em pessoas que querem andar além das suas necessidades. Deus quer investir em pessoas que querem mais do que aquilo. Querem mais do que aquilo. Ah, mas não é soberba, não. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Eu quero, se o Senhor me dá recurso. Deus não tem problema. Quando você diz Deus me dá recurso, Deus não tem problema de dar. Mas Ele quer saber, para quê? O que você vai fazer se eu te der dinheiro? E se eu te der fama, o que você faz? Se eu tornar você o maior pastor da Europa, o que você faz? O problema de Deus não é dar. Deus é supridor, Deus é generoso, Deus é bom. Agora Deus só tem um motivo para me dar recurso, para eu ser voz para quem não tem, para eu ser provisão para quem não tem. Alguém me perguntou, Hermínio, você não tem medo da fama? Eu digo, não, eu tenho uma causa para a fama. Eu tenho uma causa, me mostra uma causa, o Senhor está dizendo, me dá uma causa que eu te dou o que você está pedindo, mas me dá uma causa. Deus não tem problema de dar, de acrescentar, de agregar. Agora, para que eu quero? Para quê? Me dá uma resposta, diz o Senhor. Diga para mim. Entramos juntos em juízo. Isaías 43, 25. Apresenta tuas razões para que eu te justifique. Apresenta tuas razões para eu te justificar. Deus não vai encher você para ficar em casa vendo televisão, irmão. Deus não vai encher você para ficar em casa por você. Porque esse evangelho não tem a ver com você.
Nossa orientação deve ser a partir dos princípios e não das expectativas e desejos. Quais os princípios de Deus para isso? Mas eu quero chegar, antes de saber aonde eu quero chegar, eu tenho que saber de onde eu estou partindo. Da onde eu estou partindo. Porque eu tenho que me mover a partir do lugar que eu estou. Deus não tem problema. E se prepare, irmãos. Se prepare, porque Deus está comissionando de novo. Eu vou falar de novo, quem sabe você dá um aleluia melhor. Deus está comissionando, levantando pessoas, entregando a ela riquezas. As riquezas estão mudando de mão, irmãos. Os dons estão mudando de mão. Os talentos estão mudando de mão. Eu não estou falando isso da carne, eu estou falando pelo Espírito. Eu estou vendo, eu ando na terra, irmãos, toda semana eu estou em algum lugar da terra. Eu vejo Deus se mover. Se nós não tivermos o amor e a justiça de Deus como fundamento no nosso propósito de graça, nós vamos fazer qualquer coisa para chegar, e aí nós vamos perder o caminho dos seus princípios, que se move pelo amor. Jesus, você vai perceber que Jesus nunca constrangeu ninguém com santidade. Ele constrangia com amor. As pessoas que saíam de perto de Jesus, elas queriam orar mais, elas queriam se entregar mais. Jesus entrou na casa de um cara, nem falou com ele, nem pregou para ele, sentou na mesa dele e dizia: Senhor, eu sou ladrão, eu roubei. O Senhor disse: tá bom, depois a gente conversa. Ele disse: não, mas eu roubei, eu quero devolver 4 vezes mais. Tá bom, meu filho, você vai devolver. Não, mas eu quero repartir tudo que eu tenho com os pobres. O Senhor disse: ó, hoje entrou salvação. Esse cara acordou. Cada encontro com Jesus, você vai perder algo seu e vai ganhar algo dele. Cada encontro com Jesus vai ser menos Luiz Hermínio e mais Jesus. Cada vez que você entra, você perde algo seu. Deus não tem projeto com a carne, irmãos. Não tem. Ele me elegeu, a Bíblia diz. O texto que eu li, versículo 4, diz que Ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo. Cara, você imagina que o projeto de Deus, você é maior que o mundo. Ele não fez você por causa do mundo, Ele fez o mundo por causa de você. Ele me elegeu nele, antes de fundar o mundo. Mas eu não fui formado do pó. Não, você foi formado do pó, não criado no pó. Você foi criado em Deus. Pegou? Não, mas o senhor está falando isso, você não sabe a família que eu nasci. A minha mãe tentou me abortar. Eu não sei quem é meu pai, quem é minha mãe. Eu fui abandonado desde o ventre. Eu fui dado por uma tia, eu fui deixado na esquina. Nós tivemos um pastor em Itajaí, o pastor Juliano Venturi, que ele foi deixado numa caixa de sapato na casa de alguém. Mas eu quero dizer para você que a sua vida não começou aí. O problema é que as pessoas voltam ao passado para se restaurarem. Você tem que voltar à origem, não é ao passado. O seu passado pode ter sido tenebroso, mas a sua origem, você foi eleito. Você foi eleito na sua origem. Ele te elegeu nele, antes de fundar o mundo. Então eu não sei aonde você foi desprezado, mas eu sei aonde você foi eleito. A sua vida não começou no ventre da sua mãe, você passou ali. Então deixa eu te falar, Deus não improvisou com você. Você nasceu na família certa, na cidade certa, no lugar certo. Deus não olhou e disse: ó, nasceu e agora não. Ele elegeu. Quando você diz: Deus não me ama, Deus me deixou, você está ofendendo a criação. Você está ofendendo o Criador, que te elegeu nele, que tirou você dele e depois entrou em você. Simples assim. Então, se você foi criado sem pai, sem mãe, foi abandonado, volta na origem. Passe sobre o seu passado e vai na origem, no lugar que você foi eleito. Ele me elegeu nele, antes de fundar o mundo, para que eu fosse santo. Sem você
Eu te levo comigo, amado. Por onde eu vou, meu amado, eu te levo comigo. Você me elegeu em ti para sempre e sempre. Eu estou em ti, tu estás em mim. Você pegou isso? Porque o dia que você entender isso, querido, você vai entender a sua origem, você vai entender a sua prioridade. Sabe, às vezes as pessoas me dizem, sentam comigo nos aconselhamentos, pastor, me ofenderam, me feriram, me machucaram. Diz, sabe por quê? Porque você deu para essas pessoas o lugar que você deveria ter dado para Cristo. Porque se você der para Cristo as primícias das suas emoções, as primícias do seu coração, da sua mente, oh Jesus, tu és bom. Se você der para Jesus as primícias dos seus olhos, dos seus ouvidos, dos seus sentimentos e pensamentos, quem vai conseguir matar quem já morreu, irmão? Quem vai conseguir ofender? Sabe por que as pessoas nos ofendem? Porque estamos muito vivos. Mas se o grande trigo cair na terra e morrer, ele vai dar muito fruto. Então deixa eu te falar uma coisa. Nós até cantamos aquela música, céus e terra se encontram. Onde é que céus e terra se encontram, irmão? Você é o único lugar no mundo, na terra, que tem os dois códigos. Porque você foi eleito em Deus e foi formado do pó. Um dia o que é do pó vai voltar para o pó, e o que é de Deus, a Bíblia diz que volta para Deus. Não fala que volta para o céu, fala que volta para Deus. Então aí dentro tem pó e tem glória. Por isso tem dia que você acorda mais no pó. Você diz, hoje eu não estou bom, porque acordou no pó, irmão, né? Tem dia que pode chamar de feio, pode xingar, você não está nem aí. É céu na terra, não é? É ou não é? Hoje eu acordei com o pé esquerdo, né? Não tem nada a ver. É porque tem céu e glória aí dentro. Tá, como é que eu faço então? Sabe quem governa a sua vida? Quando você acorda de manhã, governa quem estiver melhor alimentado. Se é o pó ou se é a glória. Se você alimenta só a sua vida com pó, pornografia, palavrões, bebedeira, cachaçada, imoralidade, fofocas, intrigas, está sempre enfiado em coisa que não deve. Você está alimentando quem? A carne ou o espírito? A carne, irmão, é ela que vai governar a sua vida, sua demanda. Todas as notícias ruins parece que elas te assolam. Mas se você alimenta mais o espírito, não acorda, às vezes eu acordo de manhã, quer ver segunda-feira de manhã, começo de mês, aquela montoeira de coisa para pagar. Meu Deus, uma despesa fixa de 500 mil reais por mês no ministério, sem fazer ofertas apelativas, sem arrancar o couro de ninguém, sem ter conchavos políticos, vendendo um livro. Nem falei do livro, né? Eu sou um bom vendedor de livro, irmão. Vendendo cachorro quente, cafezinho, espetinho, tudo para o mesmo lugar. Camiseta, tudo para o mesmo lugar, para ver se levanta recurso para manter todo mundo junto, manter a casa aberta.
Ai, irmão, eu acordo segunda-feira numa pilha. Aí, quando eu estou numa pilha, sabe o que eu faço? Eu não faço. Eu fico sozinho. Aí ele assim fala, diz, amor, eu preciso me esvaziar. 20 minutinhos, irmão, meia horinha. Põe um somzinho. Irmãos, quando eu saio dali, todos aqueles problemas que tinham para resolver, todos ainda estão me esperando. Porque a oração, ela não resolve o problema, ela me traz paz para resolver as coisas. Mas eu vou resolver, elas começam a funcionar assim, parece um rio que corre de cima para baixo, de baixo para cima. As coisas começam a acontecer, eu fico rindo. Aí você está rindo do que? Eu digo, não, como Deus é maravilhoso, porque está dando tudo certo. Chega no final do dia, essa paz que eu sinto em minha alma. Você está me entendendo? Eu te elegi. Você é eleito, você não é improviso, querido. Bota isso na sua cabeça. Por que você acha que está na família errada? Por que você acha que está no país errado? Por que você acha que nasceu na família errada? Por que você acha que deveria ser outra pessoa? Por que você se esforça às vezes para ser outra pessoa que não é você? Quando a unção de Deus só vem na sua identidade. A unção que Deus tem para você só vem na sua identidade. Não adianta você querer ser outro, tem que ser você. Quando eu comecei a pregar o evangelho, eu usava um terno, aquelas ombreiras, lembra da ombreira? Parecia o Didi Mocó dos Trapalhões. E eu imitava certinho os pregadores, botava a mão aqui e dizia, nesta noite, glória, com eco. Oh! Deus nunca me usou para nada, irmão. Eu ia assim nas conferências, assim, a igreja assim, 40 pessoas, 30. Nós ia de bicicletinha, lá na redondeza de Itajaí. Ela voltava sentada no bagageiro, abraçadinha em mim. Eu dizia assim, foi bom, né, amor? Foi bom? Ela disse, Quando a sua esposa virar o pescoço e disser é porque não é, irmão. Não é mesmo. E ela olhava para mim e dizia assim, mas por que você não é só você? Por que você tem que mudar a voz? Por que você tem que usar uma roupa que você não gosta? Por que você tem que empolgar a voz para pessoas achar que você tem autoridade? Jesus falava manso, e as pessoas diziam, olha como ele tem autoridade. Por que você tem que impor para pessoas ter medo de você, em vez de querer o que você carrega? Eu ia para casa chorando na bicicleta, ainda bem que ela estava atrás e não via. E eu entrava no quarto e dizia, Deus, eu queria ser usado. Ele disse, então não me usa. Só tem uma maneira de eu te usar, é se você não me usar. Seja só você. De manhã semeia a tua semente, de tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual que vai prosperar, se essa ou se aquela. Ai, irmão, como é bom ser Luiz Hermínio. Só tem eu no mundo. Deus não suportaria dois mesmo, então eu me amo, eu não vivo mais sem eu. Quando eu acordo eu já quero ficar comigo, porque eu quero estar onde eu estou. Você está me entendendo? Estou sendo claro? Se todas as coisas vão convergir em Cristo, irmãos, esse é o perigo de uma escatologia sem amor. É que ela não gera o comportamento correto para os seus dias. A gente diz, melhor é o fim das coisas do que o começo delas, eu sei. Mas uma consciência de um começo correto é que vai nos dar sentido para o fim que nós esperamos que aconteça. E eu não posso fechar o fim. Eu não posso dizer, vai ser assim, pronto. Não, porque senão eu não vou descobrir coisas novas. O perigo de uma escatologia fechada é que pode ser diferente e eu não estar aberto para ela. Pode ser diferente e eu não estar aberto para ela, para a vida dela. Então deixa o rio correr, irmãos. Você não foi chamado para inventar, você foi chamado para descobrir. Deixa o Espírito de Deus te conduzir. Eu sei que tudo ficará bem, mas Ele não é só o ômega, Ele é o alfa.
o que começou nele vai convergir todas as coisas nele. Tudo que começou nele. Quando Deus disse haja, Deus falou, foi o verbo que Deus abriu a boca e falou: haja e houve. A Bíblia começa em Gênesis, mas a vida começa em João, capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez se faria. Ah, meu Deus. E todas as coisas vão convergir nele. Muitas pessoas estão buscando hoje uma palavra. Me dá uma palavra. Para que você precisa de uma palavra para esse tempo? Você já tem uma palavra para esse tempo. A palavra não é para mudar o seu destino, é para te recolocar no destino correto. Por isso que profecia não é para dar destino. Ela consola, edifica, ela exorta, mas ela não dá destino. O que dá destino é a palavra. Quando você recebe uma profecia, ela é para você se localizar dentro das escrituras. Não é para te dar um novo destino, como se não estivesse nada escrito. Quando Deus fala com você, por isso que quando alguém for usado por Deus para falar com você, meça se é a palavra que você está estudando, se é a palavra que você está lendo, se é a palavra que você está recebendo do próprio Deus. Porque profecia, irmão, não é para dar destino. Qual é o propósito eterno de Deus? Qual é o propósito eterno de Deus? Está aqui, nós lemos Efésios 1, 9 e 10. Agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é o cumprimento do seu bom propósito, e o plano é este: no devido tempo Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra, convergir nele todas as coisas. Céus e terra vão se unir, céus e terra. Jesus Cristo é do céu e é da terra. Ele veio como homem. Quando Deus quis se revelar para o homem, Ele não mandou um livro, Ele mandou um homem. Ele mandou um homem que salvou o mundo, mas antes, na noite anterior, pediu para os amigos orarem com ele. Um homem que teve fome, teve sede, chorou no velório de Lázaro. Lázaro já estava enterrado e ele estava lá, e foi chorar. Então não é pecado ser gente, irmãos. Nós queremos espiritualizar a humanidade quando nós temos que humanizar a espiritualidade. Nós temos que ser gente. Por que a gente quer ser semideuses? Por que a gente quer manter uma distância para que as pessoas não... Sabe, esses dias alguém perguntou: pastor, qual é o seu maior anseio? O seu maior desafio? Meu maior desafio é orar o tanto que as pessoas pensam que eu oro. O meu maior desafio é ser tão santo como as pessoas pensam que eu sou. Você não pode vender um produto para as pessoas, irmãos. Você é gente. Por isso, quando alguém quer andar com a gente, o que é que eu digo? Vai lá em casa. Vai lá ver a se discutir por coisas bobas, por um vaso de flor que ela botou no lugar que eu não gosto. Vai lá ver eu discutir no trânsito. No trânsito, o cara anda na esquerda 10 por hora, parece que está procurando casa para alugar, irmão. Eu querendo passar, vai para o outro lado, deixa a gente passar. Por que irrita as pessoas? Você se irrita, eu estou já irritado só de pensar nisso. Por que a gente quer vender um produto de púlpito? Por isso que muitos homens estão morrendo, caindo, pecando, porque não suportam. Criam um protótipo, um arquétipo de uma pessoa que não existe. Você é tu, homem. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quem vai voltar de novo é um homem que venceu a morte e o inferno, e venceu como homem. Chorou, também se sentiu abandonado por Deus, e disse: Eli, Eli, lama sabachthani, por que me desamparaste? Também se sentiu abandonado. Ah, meu Deus, como é bom ser gente. Teve fome, aleluia. Teve sede, teve amigos, teve pai, teve mãe. Foi traído, vendido. Por que você acha que tem alguma coisa extraordinária acontecendo com você? Não tem nada de extraordinário. Você só está seguindo os passos do teu Salvador. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Deus
nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Dá um glória a Deus aí de crente. Aleluia! O sangue de Jesus não é só para converter pessoas, mas é para convergir todas as coisas nele. Tudo que há no céu e tudo que há na terra, no devido tempo. Então espera. Está preocupado com o quê? Não, mas o mundo está... As minhas expectativas, pensando no Brasil, as minhas expectativas não estão em Brasília. A minha expectativa está na sua palavra. E tem coisas que eu nem oro por elas, porque não adianta. Por quê? Porque não vai mudar. Está escrito: vai acontecer. Ei, vai acontecer. Então eu não estou procurando uma forma adequada de viver neste mundo. Eu estou vivendo de uma forma que o mundo a qual eu pertenço se manifeste no lugar que estou. Então nós não procuramos uma forma de nos adequar ao Evangelho. Nós procuramos uma forma de viver em meio às trevas, sendo luz. E o recado é: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. O lugar mais seguro da sua vida é dentro do propósito de Deus, porque estando ali todas as coisas concorrerão para o seu bem, para aqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então o lugar mais seguro da sua vida é dentro do seu chamado, daquilo que Deus chamou você para viver. Esse é o lugar seguro, não saia daí. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na prosperidade ou na adversidade, é um casamento. Ele selou você, circuncidou o seu coração. Aleluia! Por que eu preciso de um coração puro, pastor? Por que você acha que ele circuncidou Abraão? Porque Abraão tinha se deitado com Agar. Ele tinha que limpar o canal da promessa. Só que a circuncisão, Paulo diz, agora é no coração. Eu preciso de um coração circuncidado, irmãos. Porque o lugar onde vai passar a promessa é no meu coração. Vai mexer nos meus sentimentos, vai mexer na minha vida. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou ver pessoas? Como eu vou reagir? Aleluia, aleluia. E assim como no hospital que nem todo mundo corresponde ao tratamento, assim na igreja também, nem todo mundo corresponde ao tratamento. Mas o Senhor não vai negociar os seus princípios. Então eu não tenho que procurar uma forma adequada de viver. Eu tenho que procurar uma forma pura de viver. Porque os puros verão a Deus. Eles verão a Deus como? Vai ver Deus? Não, eles vão ver Deus nas suas ações. Tudo que você fizer, você vai ver, tem a mão de Deus aqui. Tem a mão de Deus aqui. A agenda de Deus para o mundo é perdão e reconciliação. Nós pregamos a mensagem de Jesus, mas nós não podemos negligenciar o caráter de Jesus que carrega essa mensagem. Então, quer um conselho? Entre na presença de Deus com convicção de filho, não como dependência de escravo, não como alguém que precisa de um dinheiro para pagar a conta no final do mês. Isso é o básico que o Senhor vai te abençoar, irmãos. Isso é o básico. Não tem como dar errado para quem anda com Deus. O Evangelho é a luz em movimento às trevas. O Evangelho é um estilo de vida e prático, a qual só tem um modelo. O modelo não é Luiz Hermínio, não é Rafael Bispo. O modelo é Cristo. Cristo em vós. Então não torne o Evangelho complexo ou místico para que ele se torne atraente. Eu não preciso mistificar e nem tornar nada complexo. Eu tenho que ser claro. Eu não vou falar. Não, eu vou falar. Vou falar quase tudo.
Eu fui num lugar extremo, a pessoa falava e dizia, mas eu vou falar, mas vocês não vão entender. Então, não me chama de burro. Eu só não vou entender se você não for claro. O evangelho é claro. A clareza de Jesus estava no partir do pão, abrir os olhos de todo mundo. A clareza de Jesus estava na mesa, no relacionamento. Não estava só num discurso erudito, estava na vida da igreja. A igreja tem uma vida e tem uma missão. Se eu não viver a vida da igreja, como eu vou entender a missão da igreja? Eu não vou entender a missão da igreja, irmão, se eu não viver a vida da igreja. Então eu preciso viver a vida da igreja. O resultado do evangelho não está com quem entende, mas com quem pratica. Não entendi, mas não adianta só entender, eu preciso praticar. O evangelho não é uma recompensa para o justo, é uma esperança para o perdido. O evangelho não é Deus levantando heróis, é Deus resgatando vilões. Você é um vilão. Somos todos transgressores. Todos nós transgredimos. Quando não em ações, em pensamentos, em emoções, em sentimentos, em vontades. O fato de eu não fazer o que eu tenho vontade não diminui a minha transgressão. Então o que é que eu faço? Fale para Deus: Senhor, eu sou assim, me ajude. Oração não é para dar conselho para Deus, é para dizer: Deus, eu sou assim, eu não quero ser assim, porque o Senhor não me fez assim. Eu nasci do Senhor, eu fui formado da terra, a terra se corrompeu, então me corrompeu também. Mas Jesus morreu na cruz para me dar vida, então me muda esse meu pensamento, muda essa vontade de fazer mal para os outros, muda essa vontade de querer ter coisas que não é para mim, de querer desejar coisas que o Senhor não me deu. Não, mas é conquista, pega. Existe uma época na igreja do toma posse, lembra do toma posse? A gente passava, tomou posse. Tinha irmão tomando posse do carro do outro irmão no estacionamento. O que estava fazendo, irmão? Estou tomando posse. Mas gente, já tem dono isso aí, irmão. Toma posse do outro que não tem dono. É ou não é? Então nós precisamos ser reais com Deus, irmão. Não é ideais, é reais. Senhor, eu sou assim. Porque se todas as coisas no final vão convergir a Ele, pelo bem ou pelo mal, por que eu não me converto a Ele agora pelo bem? Eu tenho que nascer de novo, irmão. Porque vai ter novo céu e nova. Para quem? Para quem nasceu de novo. Não é para quem vai na igreja. E quem é que nasce de novo? Aquele que diz: eu quero mudar. Porque se você ainda quer você, é porque você não quer Cristo. Quando você quer Cristo, você não quer mais você. Se você anda em Cristo, você se olha e diz: meu Deus, eu estou muito ruim, está doido, eu preciso mudar. Quando você ainda quer muito você, e esse é o problema, que as pessoas querem que eu abençoe uma vida que Deus quer que elas percam. O Senhor dizendo: você tem que perder sua vida. Então eu não vim aqui te abençoar, eu vim aqui ajudar Deus a te matar. Eu vim aqui ofender sua mente para revelar seu coração. Você está me entendendo, irmão? Ai, pastor, me abençoa. Irmão, você já é abençoado. O máximo que eu posso fazer é liberar uma palavra de vida para você. Você já é abençoado. Não, mas é que ora por mim porque eu fui amaldiçoado. Irmão, se Jesus te abençoou, se Jesus te abençoou, quem pode te amaldiçoar? Não, a mãe me amaldiçoou, eu te amaldiçoo. Ô irmão, se eu tenho a bênção de Jesus, se o macumbeiro quiser fazer macumba, eu compro a galinha. Pede para mim o que você quer. Pede a cor da vela, pede a cor da galinha, eu te dou. Por quê, irmãos? Nós temos que entender o que nós estamos fazendo nessa terra, irmãos. Não é formando inimigos, mas é da outra religião. Não. Deus não é religioso, Deus não é católico, Deus não é evangélico, Deus não é espírita, Deus não é da Deus não é budista, Deus não é nova era, Deus é santo. E Ele me elegeu nele para que eu fosse santo.
irrepreensível diante dele, em amor. Parte o pão, ele bebeu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, nos deu plena comunhão. precisa ter coragem para cantar isso, irmãos.
Evangelho não é te poupar do sofrimento presente, é te poupar do sofrimento eterno. Então não podemos só usar o Evangelho como um escudo para nos proteger desses dias. O objetivo do Evangelho não é te poupar do sofrimento presente, mas é do sofrimento eterno. O Evangelho é complexo, pastor? Não, ele é complexo, mas ele não é complicado. O Evangelho é complexo por uma mente humanista que quer controlar as ações de Deus, mas é simples para o homem que ama Cristo. Evangelho não são homens assistindo à crucificação, são homens crucificados com Cristo. Se o Evangelho que estamos aprendendo não nos faz negarmos a nós mesmos, não é Evangelho de Cristo. Todo o Evangelho me ensina a negar a mim mesmo. Todo o Evangelho aponta para Cristo e diz: Cristo é maior, Cristo é melhor. Nós não somos uma represa, nós somos um rio. O Evangelho que estamos aprendendo tem que nos conduzir à cruz, porque se eu ouço o Evangelho e não corro para a cruz, o problema é que eu penso que a cruz acabou. Não, a cruz é só o começo, porque no terceiro dia Ele ressuscitou. Foi dito aqui hoje, o irmão que estava fazendo oferta falou: é o terceiro dia. Deixa eu te falar, Jesus desceu aos céus, desceu dos céus, viveu como homem, vivia na eternidade, desceu, viveu no tempo, morreu, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, foi exaltado por Deus, e um dia Ele voltará. Mas a gente, de todo esse propósito, a gente só se apega a uma coisa: a cruz. Por quê? Porque ela é visível. A gente tem dificuldade de nos apegar a um Evangelho invisível da graça, do amor, da unção. A gente consegue celebrar coisas visíveis e tocáveis, mas a gente tem dificuldade de celebrar palavras que foram ditas por Jesus, ações que foram feitas por Jesus, que a Bíblia diz que se tudo fosse escrito, não caberia em todos os livros da terra. Uau! Uau! O Evangelho é juiz da cultura, ele não é hóspede, por isso ele não se hospeda em nenhuma cultura. Eu amo a cultura portuguesa, eu amo a cultura alemã, eu amo a cultura japonesa. Eu vi o Lisandro aqui, a sua esposa, eu amo estar no Japão com eles. Mas o Evangelho não se hospeda em nenhuma cultura. O Evangelho é juiz de todas as culturas. Quando ele chega, todas as culturas têm que se prostrar ao Evangelho de Cristo. Eu amo meus irmãos índios, eu amo os meus irmãos alemães, eu amo os meus irmãos ciganos, eu amo os meus irmãos de todas as etnias da terra, mas todas as culturas têm que se dobrar ao Evangelho. O Evangelho não se dobra a nenhuma cultura. Mas é que a nossa cultura, a sua cultura tem que estar submissa ao Evangelho. Porque se a sua cultura se submete ao Evangelho, irmão, você vai poder viver a sua cultura desde que ela não danifique os princípios de Deus. Nós não somos ministros de ideologias políticas, nós não somos ministros de correntes filosóficas, nós não somos ministros de costumes religiosos nem de ambições materiais. Nós somos ministros do Evangelho de Cristo, aonde a Bíblia que nós carregamos e lemos é a base. Então, querido, guarde isso no seu coração. Seu alimento é Cristo. Seu alimento é Cristo. Pastor, mas é difícil. Eu termino aqui. A Bíblia diz que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro. O senhor está dizendo que Jesus é maldito? Não, eu estou dizendo que Jesus ressignifica toda maldição. Jesus ressignifica todo lugar maldito que Jesus passa. Hoje a cruz não é mais um símbolo maldito, é um símbolo de salvação.
Por isso não importa quão maldição você viveu. Se Jesus passar na sua vida, Ele vai ressignificar a sua vida e o seu passado. Ele vai ressignificar a sua vida e o seu passado, irmãos. Por mais maldito que tenha sido, uma passagem de Jesus aí vai ressignificar tudo. Então não vos alarmeis. Quando tudo parecer maldito, Jesus pode ressignificar tudo. Amém, amém. Então eu vou dizer uma coisa para você. Não me tenha por herege. A gente não espera Jesus voltar para o mundo acabar. Nós esperamos Cristo voltar para que o mundo que Ele nos prometeu comece. Eu não estou esperando Jesus voltar para o mundo acabar. Eu estou esperando Jesus voltar para que o novo céu e a nova terra que Ele prometeu comece nas nossas vidas. Você me entendeu? Céu e terra vão convergir a Ele. E eu provei para você hoje que você é do céu e da terra. Então você pode convergir a Ele também, para viver nos dois ambientes, no céu e na terra. Amém? Porque o céu não é a sua herança. A sua herança está no céu, mas o céu não é a sua herança. A sua herança é Cristo. É Cristo, Cristo é a sua herança. Aleluia, Cristo é. Diga para alguém que está perto de você: Cristo é a sua herança, meu irmão. Cristo é a sua herança, Cristo é. Aleluia. Eu vou terminar aqui, chega, Jesus. Fica aqui comigo, eu não orei ainda. Peraí, não vai embora já. Fica aqui, eu ia orar. Mas que bom que você não precisa mais esperar a oração. Esse é o sentimento que você precisa ter mesmo. É o sentimento que você não precisa mais que alguém ore por você. Eu vou orar, mas esse é o sentimento que você precisa ter numa vida cristã, né?